canal. Hoje eu vou falar para vocês sobre a disciplina mais cobrada no mundo dos concursos públicos, que é a disciplina de português. Vou passar todas as minhas dicas, falar para vocês como foi que eu fiz para melhorar, dentro da disciplina de português, aumentar meu desempenho de acertos. Como foi que eu fiz? Eu vou falar tudo aqui nesse vídeo, passo a passo. Antes de começar o vídeo, aprofundar dentro do assunto, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o like. Se possível, compartilhe esse conteúdo aqui excelente sobre português. Só aquele bizu de concurseiro, eu vou passar tudo aqui nesse vídeo. Então aqui no canal você já sabe, é sem enrolação, direto na informação. Bom, português, como é que eu fiz para aprender português do zero? Claro que não foi do zero absoluto, né? Eu estudei ensino fundamental, ensino médio, tive algumas disciplinas de linguagens e códigos ali e envolvendo comunicação na primeira graduação que eu tive de administração. Então assim, eu já tinha uma familiaridade com o português, mas quando eu parti para o mundo dos concursos públicos, isso lá atrás, em 2013, 2014, eu errava muitas questões de português, principalmente questões de interpretação de texto. E eu vou dizer para vocês como foi que eu melhorei. Primeira coisa, quando eu pegava uma prova, quando eu ia verificar um edital ali, eu ficava ali, cara, é muito conteúdo de português, como é que eu vou estudar tudo isso? Então, eu organizava um cronograma, só da disciplina de português e eu estudava todo dia. Como é que eu fazia? Se eu ia fazer um concurso da PM do Maranhão, por exemplo, Tocantins, ou Pará, qualquer outro, e tinha português e eu era fraco, eu colocava português todo dia. Eu estudava segunda, português e direito penal. Terça, português e direito processual penal. Quarta, português e constitucional. Todo dia eu botava português porque eu precisava aprender. Mas eu continuava tomando porrada. E o que eu fiz? Eu vi que meu desempenho era inferior nas questões de interpretação de texto. Normalmente, os concursos vêm ali com 15, 20 questões de português. Vem um texto para você ler o texto e responder as questões a partir do conteúdo do texto. E eu tinha muitas palavras que eu desconhecia. Então eu tive que fazer a aplicação do estudo do zero em relação a conhecimento de conceitos e sinônimos das palavras. Tive que pegar dicionário mesmo, na época dicionário escrito mesmo, livrão, e ler e anotar aquelas palavras que eu desconhecia. Palavras que sempre apareciam nas provas, eu comecei a anotar e ver o significado dessas palavras. Porque imagine bem, você está aqui no Brasil você fala a língua portuguesa, mas você viaja e vai lá para a Alemanha. Quando você chega na Alemanha, você se depara com pessoas apenas falando alemão, o alemão lá de origem, alemã. E aí você fica sem saber, porque você não conhece aquela língua. Então, a interpretação de texto, o português, é assim. Quando você desconhece determinadas palavras, você lê um texto, você não entende nada. Você lê o texto e pensa que o texto está em outra língua, porque você desconhece o conceito, o sinônimo e o significado daquelas palavras. Um outro detalhe, eu estudava português e todo concurso eu estudava do mesmo jeito. E não é, você tem que analisar o português daquela banca. Presta atenção, o português da FGV, o português da CESP, da VUNESP, da IADES é totalmente diferente do português de vestibular, por exemplo. Por exemplo, o português que cai no Enem, que é muita interpretação de texto, cai pouca coisa daquelas questões de sintaxe, morfologia. Lá cai mais interpretação de texto, os termos mais abrangentes da linguagem, mais questões envolvendo o cotidiano para você interpretar. Já no concurso cai muito crase, estrutura e formação de palavras, cai muitas questões de orações, cai muitas questões ali para você analisar a reescrita de frases. Então, é um português diferente. Português de vestibular, mais focado em linguagem, oralidade e interpretação de texto. Português de concursos, cai interpretação de texto, cai oralidade, linguagem de um todo, mas também cai questões específicas do português. Algumas questões que você não estuda muito, não tem muita familiaridade e acaba esquecendo. E quando você se depara com uma questão de um assunto que você não está mais acostumado a estudar, você fica assim atordoado, não sabe como responder. Então assim, tem que aliar o fato de que você não conhece muitas palavras, tem que buscar desenvolver mais conhecimento de determinadas palavras com o estudo ativo por meio de questões. Natanael, eu sou muito ruim em interpretação de texto. Como é que eu faço para melhorar? Você primeiro, melhorar a sua leitura, melhorar a sua escrita e melhorar o seu conhecimento acerca de algumas palavras. Depois, ler textos,
responder questões acerca daquele texto. Isso que vai fazer com que você procure as respostas dentro do texto e você melhore a sua interpretação e compreensão do texto. É dessa forma. Ah, mas eu estou muito mal mesmo, eu não consigo. Eu leio o texto, eu vou fazer 10 questões e acerto 3. Porra, aí o problema é mais sério, é um problema mais clínico. Você tem que ir lá na chave daquele problema, que seria as palavras. Você não conhece, você não tem um vocabulário muito abrangente, o seu conhecimento de palavras está defasado. Por exemplo, vou dar um exemplo claro para vocês. Se eu escrever um texto jurídico e passar para uma pessoa que não é da área jurídica, uma pessoa comum do dia a dia, que não tem conhecimento jurídico, ela vai ler esse texto jurídico, ela não vai entender absolutamente nada, porque as palavras que estão naquele texto não são do meio dela, não são usuais no dia a dia dela. Então ela precisa entender, compreender o significado daquelas palavras para ela poder interpretar aquele texto, para ela poder interpretar o que quer dizer aquele texto. Aí depois que ela compreende o texto, ela vai entender sobre a clareza do texto, coesão, coerência, a estrutura, aí já é uma outra etapa. Então a primeira etapa, a etapa raiz da aprendizagem do português é conhecer as palavras. Depois, feito isso, vou fazer uma prova. Lá é a banca CESP. Quais são os conteúdos mais cobrados pela banca CESP? Eu tenho anotado, eu tenho isso, galera, eu vejo isso todo dia. Eu tenho anotado aqui no meu computador. Quais são os assuntos que foram mais cobrados pela CESP? De cara, interpretação de texto. Por quê? Porque sempre nas provas da banca CESP vai ter 2 ou 3 textos ali para você ler e responder. E as questões de interpretação de texto envolvem a leitura e a compreensão daquele texto que está lá disposto na questão. Se você tem preguiça de ler, se você não gosta de ler papel físico, quando chegar na prova, você vai tomar porrada, vai tomar pau, porque você vai olhar e não vai compreender. Tem uma galera que está tendo um problema sério com provas, porque começa a estudar só por meios digitais. Ele lê texto no computador, ele responde questões no tablet, ele responde questões no celular, ele não quer imprimir conteúdo impresso, sentar na cadeira, colocar na mesinha e responder. Até a questão visual vai mexer com você. Sua mente, seu cérebro e sua visão está acostumada a receber conteúdo apenas na tela do computador, na tela do celular, na tela do tablet. Sua visão vai fazer aquela leitura assim. No texto impresso, o seu globo ocular ele vai assimilar aquele conteúdo, ele vai fazer o skimming, né? Vai fazer a leitura daquele conteúdo de uma forma totalmente diferente. Então é importante que você leia papéis impressos também, para sua mente e seu cérebro e sua visão se adaptar àquele tipo de leitura. Eu conheço concurseiros que só fazem prova impressa no dia do concurso. Passa o tempo todo fazendo simulado digital, anotação digital, mapa mental digital, leitura de texto, respondendo tudo digital. Aí no dia da prova que ele vai ter contato com papel físico. Lá, muitos concurseiros dizem que com 2 horas de prova tá com dor de cabeça. É claro, meu amigo, você tá forçando o seu cérebro a ler um conteúdo ali que está disposto na sua frente em papel impresso. E o seu estudo diário é no computador, que você lê deitado, que você lê encostado na cadeira, ali cochilando. É totalmente diferente, entendeu? Treino é treino, jogo é jogo. No dia da prova é valendo. Então, já coloque no seu estudo diário também papéis impressos, conteúdos impressos. Principalmente a disciplina de português. Se você não lê papel impresso, não lê livro, não tem esse costume, você não vai melhorar a sua escrita, nem o seu vocabulário e muito menos a sua interpretação de texto. Então aplique isso no seu dia a dia. Voltando aqui à CESP, que eu citei como exemplo. Quais foram os assuntos mais cobrados pela CESP de 2018 para cá? Eu fiz uma tabela, né? E assim, interpretação de texto em primeiro lugar. Depois, classe de palavras. As classes de palavras, muita gente viu lá no ensino fundamental e esqueceu, não lembra mais. Não sabe o significado ali de um artigo, de um substantivo, da colocação correta de um artigo, do substantivo na frase. O cara não consegue mais identificar um sujeito na frase. Então você precisa voltar lá para o início, para as raízes do português. E cai muito. 15% das questões da CESP tem classes de palavras, tem questões semânticas. Pontuação, conjunção. Porra, tem concurseiro que não sabe mais o que é uma conjunção. Tem concurseiro que não sabe mais qual é o conector certo para usar quando está escrevendo uma frase. Não sabe. E isso tem a ver com coerência e coesão. Você vai fazer um texto, se você não colocar os conectores corretos, sua frase vai ficar sem coerência, sem coesão.
né? A questão da pontuação, o cara não sabe mais onde colocar um ponto final, 2 pontos, uma vírgula. Tem que voltar para a raiz do português. Outra questão, concordância verbal e nominal. Galera, a concordância, você precisa ler do zero, senão você não vai conseguir aplicar na prova. Questões de concordância despencam, tanto em prova da CESP como na FGV. Cara, a FGV adora questões de concordância e interpretação de texto. Ah, o cara não quer estudar concordância. Ah, não, é difícil. Cara, não é difícil. É porque provavelmente o professor que você está estudando tem uma didática ruim. Aí quando você estuda com um professor ruim, você não consegue absorver o conteúdo. Muda de professor, mano. Muda, procura outro professor, faz outro curso, procura outra didática de ensino para melhorar o seu conhecimento. Eu, por exemplo, hoje, eu estudo na plataforma do professor Alexandre Soares, de português, e lá tem diversos conteúdos de português, aos quais eu nem lembrava mais, mas eu comecei a melhorar de novo, comecei a pegar do zero. Eu vou deixar o link do curso dele aqui embaixo, quem quiser acessar lá e comprar o pacote dele, fica à vontade, não estou indicando nada, estou apenas falando que eu uso ele e eu gosto muito e evoluí muito a minha aprendizagem. Outra questão é crase, cai muita crase. Tem um vídeo aqui no YouTube que, se eu não me engano, tem mais de 10 mil visualizações falando de crase. Cara, crase é um conteúdo simples, mas que derruba muito candidato. Você precisa estudar crase. Também tem o vocábulo si, cai muito em concurso, muito concurso. Onde é que se usa? A colocação dele, o vocábulo que também, que muita gente confunde a acentuação do vocábulo que, né? Não sabe quando é que é para colocar o acento circunflexo ou não. Então não sabe quando é que pode utilizar na frase. Volte a estudar do zero. Se você não estudar esses termos do zero, você não aprende. Então assim, você tem que fazer um rateio. Por exemplo, o cara vai fazer a prova que tem a banca CESP, né? Aí ele tá estudando pela VUNESP. Aí ele, não, já estudei português na VUNESP, vou pra CESP agora, vai ser tranquilo. Não, tá errado, cara. Português da VUNESP é diferente do português da CESP, como é diferente da FGV. Cada banca você tem que fazer um raio-x da banca. E português, ele muda de banca para banca. O português da OCP é diferente do português da CESP. Se você não aplicar isso, se você não fizer um raio-x da banca, você vai errar. Quer ver um exemplo? A FGV, o conteúdo mais cobrado da FGV também é interpretação de texto. Mas dentro da FGV tem um conteúdo que despenca lá, que é o processo de estrutura e formação de palavras. Tá lá, cara, todo concurso vai ter. Processo de derivação e composição. Vai ter lá o processo de derivação e composição. É inevitável, toda a prova da FGV tem. Vai ter colocações de substantivo. Sempre tem questões que envolvem substantivo. A FGV adora substantivo, é uma das classes de palavras que ela mais adora. Por quê? Porque dentro do substantivo você vai ter que encontrar a classificação dos substantivos. Várias classificações de substantivo. Se ele é um substantivo coletivo, a formação do substantivo, a flexão do substantivo na frase, é o número do substantivo, né? Se é gênero, se aquela colocação foi feita correta, se deveria estar no singular, se deveria estar no plural, o grau do substantivo. Então, despenca na prova da FGV. E muita gente não vê isso. Adjetivo também é outra classe de palavra favorita da FGV. Muita gente despenca aí e não sabe mais classificar. A galera não esquece a classificação do adjetivo, do artigo, do numeral. Não lembra, a galera não quer estudar o básico do português. E cerca ali de 70% a 80% das questões de português envolve coisas básicas, conteúdos básicos de português e interpretação de texto. Você tendo o domínio do básico do português e souber interpretar um texto muito bem e escrever também muito bem e conhecer as palavras, juntou esses dois, meu amigo, já era. Você vai ter 80% a 90% do conteúdo. Você vai conseguir acertar muitas questões de português. Quando vir uma prova com 20 questões de português, cara, metade da tua aprovação tá garantida. Pô, tem prova que vem 24 questões de português, 20. Eu fiz a prova da PF, a última prova de 2021, lá tinha, se eu não me engano, 24 questões, só que lá na PF também tem redação oficial, que envolve português, mas é um assunto mais específico. Mas as questões de português, de interpretação de texto, eu acertei todas, porque eu lia 2, 3 textos e respondia 10, 20 questões. Então, interpretação de texto para mim já estava fácil, já estava na massa do sangue, porque eu respondia diariamente questões de português. Foi assim que eu aprendi português, colocando no meu cronograma todo dia.
Segunda-feira, português, direito processual penal. Terça-feira, português e estatística. Quarta-feira, português e contabilidade. Português estava lá todo dia, era inevitável, mano. Era inevitável. Tem até uma piada, né, que os caras falam que o português é igual o Thanos do Vingadores. Ele é inevitável. Vai estar lá no seu concurso. Vai estar lá no seu edital. É inevitável. O português sempre vai estar lá. Não adianta. Então, revise. Pega esse vídeo aqui, compartilha com o concurseiro, pega esses bizus, coloque isso em prática no seu dia a dia. É assim que você vai melhorar na disciplina de português. Se você não utilizar esses mecanismos que eu passei aqui e começar a estruturar, a colocar, tornar o português uma parte do seu dia a dia, do seu cotidiano, infelizmente você vai tomar pau nas provas de português, porque o português ele está evoluindo e as questões estão vindo cada vez mais sofisticadas. Se você não se atentar a isso, quando você fizer uma prova ali que pode vir 10 questões de português, você vai acertar 3, pô. 2. E isso não vai te aprovar. Você tem que estar acima de 70% de acertos. É isso que vai te colocar entre os aprovados. É essa a divisão entre os aprovados e os reprovados. É colocar em prática novos conceitos, novas formas de estudar. E principalmente fazer raio-x da banca do seu concurso e da disciplina que você tem mais dificuldade. A disciplina que você tem mais dificuldade é justamente essa que você tem que estudar ainda mais. Para de estudar só as disciplinas que você gosta. Para com isso. Estude todas as disciplinas e reforcem principalmente aquelas disciplinas que você não gosta. São essas disciplinas que vai ser o diferencial. É essa disciplina que vai te colocar dentro de um cargo público aí no próximo concurso que você for fazer. Saindo mais notícias sobre concurso público, você já sabe, é o meu canal, o melhor canal para estar atento às notícias de concursos da área policial. E aqui no canal, você já sabe, vamos pra cima, bora estudar!